Quanto você ganha? Ô, amiga, não é pra me humilhar no meu canal. Acho que agora que a gente tá um pouco mais confortável, eu posso aproveitar pra apresentar vocês. Que são as minhas leitoras betas oficiais. A Letícia leu absolutamente todos os livros que eu já escrevi, inclusive o primeiro que nunca foi publicado. Você não terminou de betar. Não terminei mas porque eu comecei a chorar lá, foi aquele ponto. Quem Letícia tava diria? aqui desde que era mato. Inclusive, eu escrevo tristeza, parei na parte da tristeza. Eu até tava pensando nisso. Agora que eu Enfim, é falei, hipocrisia. eu estou me sentindo vingada. Em retrocesso, mas estou. Eu vou ler. Eu vou pegar de novo pra ler. Nossa, deve estar uma bosta. Mas Se eu pegar pra ler, porque eu preciso ter lido tudo, amiga. porque eu já... É um álbum de figurinhas. Obras da Coral. Só a Alex vai completar. A única. Só eu tenho link. Inclusive, a Let's tem uma única versão disponível do livro físico de Emoldurei Tua Cor Te Chamei de Amor. Lá em casa. Já li 3 vezes. Emprestou pra homens? Por que você emprestou pra homens? Não, bem-vindos. Assim, nada contra. Pode ler. E ele gostou. É que é legal porque é um nicho hot, né? Ele é desconhecido pra muita gente. Principalmente homens. Isso é verdade. Errado, porque eles poderiam aprender muito. Eu acredito que ele é desconhecido pra muita gente conhece e tem preconceito, e daí você tem que entrar assim, ó, nesse meio. Exato. Sim. E tem muita gente que conhece e tem expectativas que também não batem. Então, Sim. daí você... E aí ele foi lendo nesse jeito, assim, tipo, nossa, isso existe, nossa. E daí ele foi, nossa, é muito bom. Ela escreve muito bem. E, inclusive, no meu grupo de leitoras, cara, isso é uma coisa que me marcou, tipo, de experiências com leitoras. Ela falou que ela leu Mariposas, e aí ela pediu pro namorado ler, pra eles debaterem, e eles foram num date depois, pra ficar conversando do livro, e eu fiquei tipo... Que coisa fofa, cara! Tipo, porque eu sempre fico meio desesperada, né? Quando eu sei que um homem tá lendo um livro meu. Porque, assim, eu não escrevo para homens, eu escrevo completamente para mulheres. Então, tem, assim, aquela coisa do homem idealizado, que faz um monte de coisa pra mulher, que a gente olha... O que não significa que eles são perfeitos, todos são muito reais e tem os BOzinhos deles. Sim, mas ao mesmo tempo é um homem que se lê e fala, isso que foi escrito por uma mulher. Isso foi escrito por uma mulher, a gente sabe que foi escrito, a gente não se ilude. A gente não se ilude achando que, nossa, vou encontrar um desse aqui na vida real. Mas, então eu entro nesse desespero, assim, de tipo, eu imagino muito que os caras... Talvez não, né? Porque, assim, tem provas de que não. Mas eu imagino, assim, muito que eles ficam lendo e, tipo, revirando o olho, assim, tipo, nunca faria isso aqui. E aí, quando alguém fala, assim, eu já recebi mensagem de 2 homens falando que estavam lendo meu livro. E aí eu fiquei, tipo, por que você tá fazendo isso? Como assim? E nas 2 vezes foi indicado por uma amiga. E eles falaram que acharam? Gostaram muito. Teve um menino, inclusive, que ele falou, eu costumo ler ficção científica, essas coisas assim. Mas a minha amiga falou que era pra eu ler. E ele falou, eu tô me identificando muito. Que massa! E aí eu fiquei tipo, nossa, cara, que é muito bizarro, né? Porque às vezes a gente fica também... Aquela coisa assim, criar uma persona, criar um público-alvo e pipipi, mas às vezes a gente acaba focando tanto nisso que a gente deixa de alcançar pessoas que também curtiriam a leitura, né? Exatamente. Você não terminou de apresentar? Sim. A edição vai ficar... Eu acho que eu vou só largar o vídeo na íntegra. Eu acho que E as pessoas que lutem pra assistir, entendeu? Vamos começar pela Let's Moselli, minha beta oficial, que também é escritora, publicada, que eu sempre sonhei em falar isso, demorou. Quantos anos? Mas aconteceu. Fala um pouquinho do que você escreve. Eu escrevo romance também, mas eu não escrevo hot. Eu deixo pra elas. Meu único livro se chama Todas as Vezes que Eu Te Amei em Palavras que Eu Não Consegui Dizer. E eu gosto de escrever coisas tristes, então se vocês forem ler, saibam que... É triste mesmo. Mas a dor vale a pena. Vale. É isso.
A Leti, só pra quem não sabe, fundou comigo o Escrevível, né? E a gente se conhece por causa da maternidade. Nossa. Alexa, quieta. É Let's, não Alexa. Doida. Intrometida. Alexa, para, é sério. Apaga essa luz. É, enfim, e aí a gente se conheceu por causa da maternidade, mas aí a gente foi descobrindo essa afinidade, essa coisa com a escrita. E o Escrevível foi um surto, assim, né? De tipo, vamos fazer, e aí a gente fez. Devia ter um filme disso, né? Porque foi surto atrás de surto. Foi surto atrás de surto. E aí as coisas foram se desenrolando. E aí agora o Escrevível já não é mais tanto nossa prioridade, mas a gente continua aí. E lancei. E lançou. Que você me pede desde que a gente se conhece. E eu acho também que fez parte um pouco da tua jornada no Escrevível, né? Sim. A coisa assim do trabalhar com isso e de ver, né, os bastidores e entender como é que funciona. Escrever um livro e te ajudou também, né? Nossa, isso tudo é a diferença. E essa é a Helena, maravilhosa, que também é escritora, está nos visitando, visita ilustre. E a gente se conheceu por causa do Escrevível, né? Você chegou... Nossa, eu chego a esquecer isso. Não parece que é tipo da vida, assim, de antes. Inclusive, foi assim. Eu tava num post de uma autora. Eu não lembro quem era, mas eu lembro que você tava comentando lá, falando, tipo assim, quando eu criei um grupo de escritores e tal, não sei o que. Eu vou ver o perfil dessa menina, que eu tava começando a escrever e eu não tinha ninguém pra conversar, não sabia. Que foi o início. E daí eu entrei no grupo, e daí eu fui ficando quietinha, e daí eu fui me identificando, tipo, como assim ela tem filho e consegue escrever? Será que eu também consigo? E daí foi indo, e daí foi batendo. Foi batendo. Daí eu tava com meu livro escrito, daí eu fui cheia de medo. Será que você não quer betar meu livro e tal? E daí rolou, as duas betaram. E, nossa, foi um impulso, assim, que eu não teria conseguido sem você. Inclusive, hoje em dia eu sou muito crítica nas minhas leituras. E o livro da Helena, quando eu fui betar, eu betei na emoção. Foi um livro, assim, que eu betei como leitora mesmo, que eu li, assim, que eu ficava tipo, e agora? E me emocionada e arrasada. Porque ela também, assim, escreve uns negócios que desgraçam um pouco a gente, entendeu? Sorry. Eu desgraço, mas eu remendo no final. A gente só desgraça. Elas só desgraçam mesmo. Então, se vocês quiserem ler o delas primeiro... Daí você espera o lançamento dela, daí você lê o dela e Sara, É um isso. ciclo. Começa com o da Let's. Recomendo que eu dei aqui, porque 50 esse... páginas. Porque daí você precisa de uma semana pra sarar desse pra ir pro meu. E é uma evolução, entendeu? O da Helena é um pouquinho menos triste. Aí você vem com o meu, que você sabe que no final vai dar tudo certo. Você vai ficar feliz, entendeu? Fala o nome do certo. O meu é Minha Escuridão em Seus Olhos, também tá lá na Amazon, também tem físico. E Eu vou deixar os links tudo aí, vou botar fotinho, encaixar uma fotinho da capa pra vocês verem. Tudo meu é um lindo. romance que ele se passa nos anos 40, daí vai que vai. Nem dá pra falar muito, né? Tem talvez tenha surpresinhas ali no meio. Vale a pena. Não, vamos fazer até um corte. Vamos fazer uma sinopsezinha. Não, assim, tipo, em vez de falar sobre o livro, a história propriamente dita, assim, que consequentemente você vai acabar falando, fala o sentimento que você quis passar com esse livro. A entrevista. Parece que Eu não me inscrevi pra isso. Não, assim, só tipo, porque eu acho, inclusive a gente sempre conversou muito sobre isso, né? De tipo, que às vezes a gente vende o livro como se fosse um produto muito engessadinho, tipo, um livro que é isso. Azul de bolinha branca. Hoje em dia, assim, né, tem muito essa coisa de vender pelos tropes, né? É um livro de fic date com isso, aproximação forçada, enemies to lovers, pipipipopopó. Mas assim, cara, a leitura é muito sobre o que a gente sente quando tá lendo. É uma experiência muito imersiva. Então, eu quero saber, assim, tipo, o que você acha que as pessoas podem tirar desse livro? O que for mais fácil responder pra você? Ou o que você sentiu quando... O conceito, não precisa ser um resumo.
A base do meu livro eram textos que eu escrevia quando eu tinha, tipo, 16, 17 anos. Então é uma coisa que existe em mim há muito, muito tempo. Não tinha um corpo. Aí, ano passado, eu decidi dar um corpo pra esses textos. Basicamente, a protagonista é apaixonada pelo melhor amigo. E ela reuniu várias cartas que ela escreveu durante a vida toda pra esse melhor amigo, só que ele nunca leu. E ela fez uma coletânea com as cartas que você pode ler. Você pode ler as cartas. Sim. Basicamente. Mas é bem emocionante, porque tem essa coisa, assim, de primeiro amor e de amor não correspondido. E é muito doido, assim, né? Que é um romance epistolar, são textos isolados, mas ele faz uma narrativa ali tão fechadinha. Sim. Funciona bem. Inclusive, tem, acho que são 3 páginas, né? Nossa, Que eu não vou dar spoiler. De mas novo. assim, ó, são Droga. 3 páginas. É. São 3 páginas. Vocês têm que ler. Eu vou deixar o link que vocês têm que ler. E o teu, Helena? Eu acho que o meu é muito sobre... eu sou o tipo de pessoa que gosta de colocar a moral da história. Sabe? Então, eu sou uma pessoa que eu sinto muito. Eu sinto muito intensamente. E por muito tempo eu achei que isso era um problema. Mas eu acabei vendo que o contrário também é um problema. Então, Sim. eu escrevi um livro sobre a jornada de uma pessoa que não sabe sentir. É uma pessoa que ela não sabe... Porra, menina, vai fazer a gente chorar. Vai ter visto. Se vocês não forem ler o livro dessa mulher depois disso... Até eu vou reler agora. Bateu. Poxa! E daí ela tem que aprender, no perrengue, a sentir. Porque é isso que cura ela. Eu amei que vai dar pra ver a nossa reação quando você falou isso. Ai, gente, é lindo. É uma história bem linda mesmo, assim, principalmente porque tem um contexto, assim, histórico muito forte. E tem, eu acho também uma coisa muito bonita da tua história é a amizade, assim, entre mulheres. E até quero puxar isso aqui porque eu já fiz um vídeo pro canal falando sobre nós 3, né? Sobre essa coisa, assim, de, tipo, encontrar amigas depois de velha, de velhas, Senhorinhas. senhorinhas, que realmente, assim, são tão importantes quanto os primeiros relacionamentos que a gente desenvolve na vida, assim, né? E eu acho que, querendo ou não, a Miriam também tem um pouco disso na história dela, assim, né? Tipo, já é uma mulher, né? Tem filhos também e tudo mais. E aí ela acaba encontrando uma outra mulher que dá muita força pra ela, né? E elas se complementam muito e é muito bonito. Gente, é muito bonito. Vocês têm que ler. Eu sou muito alguém que não falava o que tava sentindo. Eu sentia muito, mas não conseguia expressar. E nunca conseguia colocar no mundo as minhas coisas. Então, ela nunca mandou as cartas, tipo, ela nunca falou pra ele o que ela sentia. E isso me resume também. Um trabalho de terapia. A gente só exorciza as coisas no livro. Sim. Exato. Uma vez eu fiz um exercício, a gente fez, eu acho. Do... Da Natália, da Fada de Saturno, que era pegar os livros preferidos e tentar identificar o que tinha em comum, né, assim. E aí os meus livros preferidos são, tipo, meio fantasia, assim. E aí eu identifiquei que eu gosto muito de trabalhar também essa coisa do quase lúdico, assim, das metáforas. E é uma coisa, assim, que traz, sei lá, uma nova perspectiva a respeito de coisas muito cotidianas, assim, né? Tipo Alice no País das Maravilhas, que também é um universo inteiro fantástico em cima de uma criança. E aí tem várias reflexões. O meu outro livro preferido é O Dia do Coringa, que também é uma história dentro de outra história. E aí tem uma vibe com cartas de baralho. E também é toda uma construção. Também já falei dele aqui no canal, porque tem um trecho que até hoje eu lembro dele. E aí eu comecei a perceber que apesar de eu não trazer tanto essa coisa da fantasia para os livros que eu publiquei, ainda, eu também mexo muito com essa coisa, assim, das metáforas. E eu trago muito essa vida cotidiana, assim, problemas cotidianos, uma vida, tipo, quase um slice of life, assim, só que de um jeito quase conto de fada, assim, eu sei. Não chega a ser um conto de fada, mas, assim, de um jeito que fica muito palatável, assim, pras pessoas. Porque o meu também era livro triste, com final triste. E é a nossa base, né? O que baseia todo o nosso processo de escrita. Sim. Óbvio. E o mais doido, sabe o que é? É a gente saber que as pessoas leem e se identificam com aquilo ali. Tipo assim, elas leem e falam, nossa, isso aqui parece comigo.
Uma coisa que me impressionou uma vez é que teve gente que se engatilhou com o meu livro. Uhum. Que não é um livro que tem temas não fortes, assim, de gráficos nem nada, mas eu falei... Foi algo que a pessoa, tipo, vou ter que parar de ler porque me engatilhou. Emocionalmente pesado. E mesmo assim, sendo uma pessoa que não leu meu livro, me marcou por causa disso. Eu falei, tipo, cara, eu toquei. Tocou. E é doido, né? Para o bem e para o mal. A gente toca as pessoas. Foi o hater. Não, porque, assim, até porque Mariposas ao Redor do Sol, eu acho que de todos é o livro, assim, que mais Trabalha. trabalha as questões psicológicas, né? E teve bastante gente, assim, também, de ver que tinham capítulos sobre crise de ansiedade, ataque de pânico, assim, de pessoas também ficarem sensíveis, ficarem engatilhadas. Quando eu tava vetando Mariposas, eu estava descobrindo que eu tinha ansiedade. E eu me identifiquei muito. Então, acho que só nisso já me ajudou a reconhecer um problema e procurar ajuda. Olha aí. Então, sei que muita gente vai se identificar nesse nível também. Cara, e agora você falou uma parada que eu acho, assim, uma das coisas mais doidas ainda do que tudo que a gente falou que era doida até agora. Que é essa coisa, assim, do livro ter um impacto tão grande a ponto da pessoa fazer um movimento na vida dela. Porque você falou, né, de, tipo, tá reconhecendo a ansiedade e também isso ter ajudado a esclarecer algumas coisas pra você. Dizem que livros não mudam vidas, né? Não. Ainda mais romances com hot. Não é faz literatura diferença, Não faz diferença suficiente. nenhuma. Inclusive, mais um movimento que você fez. Você tatuou um livro maravilhoso que entrou para meus preferidos. E que eu te infernizei pra você terminar. E que eu estou em 20%. E a gente vai infernizar ela. Sim. Todo mundo vai ter livro preferido aqui, o mesmo. Eu até vou pegar aqui, porque esse é o meu hall de livros preferidos. O que a gente tá falando. Esse livro aqui, cara, nossa, esse livro mexe com a gente. Mexe muito. Cara, e olha só. Ô, amiga, você vai ter que favoritar ele também, senão você tá fora do grupo. Não, só os 20% já. O que eu tô pensando aqui, vocês não acham que esse livro, ele consegue trazer... É como se fosse nós três numa coisa só? A coisa do sentimento... Vocês vão ter que falar porque eu não terminei ainda. Nem vou dar spoiler, mas assim, tipo, nesse sentido, assim, de tem um pouquinho de cada uma de nós aqui, assim. Tem a coisa das metáforas e tem a coisa do sentir. Tem aquela coisa. Tem a química. E tem aquela coisa que é fora da casinha. A gente vai refazer esse vídeo quando eu terminar de ler. Quando terminar, a gente vai ter que fazer um encontro só pra resenhar A Vida Invisível de Angela Rue. pelo Telegram que a gente grava a tela. Nossa, eu realmente tô, assim, enxergando um pouquinho de... Eu acho que é por isso que foi um livro, assim, que a gente conseguiu conectar muito bem, assim, porque... Nossa, cara. Nossa, a cabeça tá assim... Obrigada, Vitória. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Que eu escrevi ou que eu concluí? Que você escreveu. Mas o primeiro que eu escrevi, eu acho que era uma história com bruxos, assim... Que depois eu nunca li Harry Potter, né? Mas aí depois eu descobri que era muito parecido com Harry Potter. Daí eu abandonei. Mas era uma vibe, assim, de bruxos que misturava, assim, tipo, um mundo mágico com um mundo normal. E eu escrevi à mão, assim, tipo, num caderno. Eu escrevia um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Mas assim, como eu falei, eu desisti logo, assim, comecei a assistir Harry Potter, nem li, eu assisti, daí eu falei, acho que não vai dar. O mercado já tá meio Já cheio. tá cheio, já fizeram isso antes. E aí, mas eu também, porque eu tinha uma outra ideia na época, que daí eu acho que foi a que eu tentei escrever depois, mas nossa, essa era muito complicada. Porque já falei várias vezes, né, eu jurava que eu ia debutar com fantasia, né? Aí a outra ideia também era, tipo... Nossa, eu nem lembro mais direito, mas ela tinha uma vibe assim de hipnose. A hipnose era como se fosse um tipo de magia. E aí ela era sequestrada, eu não lembro por quê. E aí os vilões faziam hipnose dela pra descobrir as coisas. Só que ela tinha um outro negócio lá, que eu também não lembro direito o que era. Mas que ela, em vez de falar a verdade, quando ela tava hipnotizada, ela falava esse outro rolê. Então, tipo, era uma história dentro da outra história.
Ou seja, né, como eu não sabia como escrever, a história se perdeu. Mas acho que a primeira que eu escrevi foi essa dos bruxos. E qual que é teu relacionamento com essas obras que você não lançou? Você acha que elas contribuíram para as que você lançou depois? Sim, eu acho. Porque assim, primeiro que a escrita começou como um hobby, né? Tipo, eu escrevia porque, ai, tenho muitas ideias, vou escrever. E aí eu achava que a escrita antigamente, assim, né? Porque assim, uma senhora de idade já, eu achava assim que eu nunca ia ser escritora, eu nunca me via, eu nunca projetei assim do tipo, nossa, eu sonhava, né? Quero escrever um livro, mas eu não me via como escritora. Então era muito divertido também escrever sem essa pressão, assim, né? Essa coisa de, tipo, escrever por hobby. E eu escrevi muito tempo por hobby. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, assim, de, tipo, escrever tantas e tantas e tantas histórias, talvez hoje em dia eu não fosse olhar pra isso e falar, tipo, nossa, lembra quando eu fazia isso? E se eu voltar a fazer? E se eu decidir escrever uma história até o final? Que foi o que aconteceu, né? Eu nunca tinha completado uma. Uhum. E daí um dia eu peguei e falei, poxa, e se eu tentar fazer uma do início ao fim? E aí, daí tudo Foi. aconteceu depois disso. Então foi, assim, bem importante eu ter feito um monte de história que eu nunca terminei, porque virou um desafio, né? E você pensa em retomar ou você acha que é algo que ficou lá, que foi um aprendizado e... Eu acho que a maioria vai ficar lá, onde era só uma ideia. Mas tem. Sou. Não, calma, mas calma, vamos chegar lá. A ideia da bruxa não é uma ideia tão velha Ah, assim. tá. Ela é velha, já, mas ela não é desse tempo. Ela é uma ideia que eu tive eventualmente. Eu não escrevia mais, mas foi uma ideia que surgiu. Eu nem lembro por que, na verdade. Mas ela surgiu, assim, e que nem as tuas gêmeas, assim, tipo, de vez em quando a minha cabeça vai pra lá e daí vai desenvolvendo alguma coisinha aqui, outra ali. E aí, eventualmente, eu não fiz de preguiça, porque fantasia dá trabalho. Mas eu quero, essa história eu quero. Inclusive, quando eu li a de La Rue, eu fiquei com muita vontade de escrever, porque essa história, elas são bruxas, mas ela tem essa coisa assim que não é a alta fantasia, né? Tipo, todo um universo. Ele até tem um universo separado, mágico, mas ele é fantasia de ponte, que chama? Eu não lembro agora, que é tipo, entre o mundo contemporâneo que a gente conhece e o mundo mágico. Então tem essa coisa assim de ficar entre um e o outro que não chega, né, a ser aquela coisa assim, tipo, um mundo inteiro com várias regras e sistemas e não sei o quê. E aí eu quero escrever ela eventualmente, assim. E aí eu terminei uma trilogia agora, essa semana passada aí, que era alta fantasia mesmo, e eu fiquei tipo. Fantasia tá Poxa, entrando. tá entrando, tá dando coceirinha aqui. Aí eu comecei a pensar um monte de coisas novas pra ideia deles, assim, e daí. Coisa que foi, tipo, que virou a chavinha, assim, não é só mais hobby, sabe? Cara, eu acho que foi por causa de I Bite Back. Uhum. Porque quando eu escrevi I Bite Back, eu só escrevi, né? Tipo, foi aquele evento. Daí tinha o. Todo mundo falou pra eu inscrever ele no concurso do Kindle, né? E aí eu não quis. Eu falei, não, é muita putaria. É óbvio que eu não vou ganhar o concurso do Kindle. Eu vou tentar escrever outra coisa. Daí escrevi a Moldurei. Uhum. Que eu também sabia que não ia ganhar, mas assim, foi tão. Tipo, pô, eu consegui escrever 2 livros. Eu nunca tinha escrito um livro até o final. Aí, de repente, eu concluí 2 livros. Aí eu fiquei, tipo, legal. Mas eu ainda não projetava dessa maneira, né? Daí quando eu publiquei. E aí eu tava naquela vibe de, tipo, se eu tiver uma leitura, eu já tô feliz. Aí eu não tive nenhuma leitura, porque eu não divulgava o livro, ninguém sabia que ele existia. Daí eu acho que essa foi a virada de chave, porque daí foi o momento que eu parei e falei, não, eu realmente quero que as pessoas me leiam. Sim. E aí eu fui atrás de fazer o marketing, fazer perfil e começar a falar disso na internet. E eu acho que foi isso. Quando ninguém me leu, eu falei, não, eu quero que as pessoas me leiam. E não tem como chegar no livro, né? Tipo, se a gente não fala só. Não tem, eu não sei o que eu tava pensando. Que o Beto fez? Puxa. Eu mesma nunca peguei um livro pra ler do nada, assim. Sempre, tipo, alguém indicando alguma coisa, ou vi em algum lugar. E aí achei que eu ia lançar meu livro e as pessoas iam olhar pra ele e falar, nossa, esse livro que eu nunca vi na vida, vou ler. Às vezes, quando você vai numa livraria, você pega uns livros aleatórios, mas, tipo, foda é na Amazon, na internet. Nossa, sem, não. Ou ainda mais hoje em dia que a gente conhece como é que funciona lá dentro, é, tipo, muito Consumo, difícil ganhar. Uhum.
Até na livraria mesmo, tanto de foto que eu tenho. Ah, que livro legal, vou te tirar foto pra lembrar de ler algum dia. E não é assim. Não, e hoje em dia mesmo, assim, eu não gosto muito do modelo de marketing. Uhum. Mas às vezes tem algumas coisas que me fisgam e fazem eu, tipo, querer furar a fila. E aí eu penso, tipo, é isso que eu tenho que fazer também. Eu tenho que convencer as pessoas a furar a fila de leitura delas com os meus livros. Não é fácil, mas. Também. Eu queria perguntar sobre seus Vem Aí. Se tem alguma coisa, se você pode dar aquela pitadinha pra deixar alguém curioso. Então, cara, eu tenho planos grandes pra esse ano. Eu pretendo lançar 4 livros. Eu acho que eu tenho capacidade de escrever e publicar eles. E eu já tenho um concluído e um encaminhado, que eu tive que parar de escrever porque, né, as crianças estavam de férias e daí tudo saiu da rotina. Mas e é muito engraçado porque são 2 livros totalmente diferentes um do outro, assim. Eu fiz um daquele jeito escrevendo pra mim, tipo, uma história que eu sempre quis escrever, que era uma história, inclusive, que eu já tinha uma cena solta escrita, assim, que eu escrevi há muito tempo atrás, que foi a cena que deu a ideia da história, assim, tipo, nossa, eu quero escrever isso aqui em algum momento. E aí, eu não lembro exatamente por que essa história voltou pra mim, assim, mas eu sei que ela voltou. E aí eu quis aproveitar, e aí é a história que vocês vetaram recentemente, e eu vou dar um spoilerzinho aqui, que é no mesmo universo ali de um amor antissocial, né? Eu consegui conectar as histórias, e aí vem mais músicos por aí, e um deles é surdo. E esse é o grande diferencial dessa história, porque os dois trabalham com isso, mas depois que ele perdeu a audição, ele se afastou. E aí ela precisa dele pro trabalho dela, e daí rola, assim, várias coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu achei interessante você falar da cena, porque não é o único livro seu que começou por uma cena. Não. Faz muito parte do seu processo criativo, né? Muito. Eu não sei se tem algum livro que não tenha começado exatamente assim. Tipo, pensei numa cena aleatória, e aí nessa cena eu já percebo ali pela interação do casal como é que vai ser a dinâmica dele, qual que vai ser a personalidade de cada personagem. A do Mariposas foi muito icônica, porque é o capítulo da piscina, né? Que, tipo, todo Todas mundo. as fãs, capítulo da piscina. Todo mundo fala da cena da piscina. E foi muito engraçado, porque foi ali, assim, que eu tive que construir para eles chegarem naquele ponto relativamente cedo, sendo que eu já sabia, a partir daquela cena, exatamente como é que eles seriam no futuro, né? Eu já sabia como é que ia ser eventualmente. E I Bite Back também foi uma cena que, na verdade, foi um sonho, né? Mas, tipo, foi uma cena, assim, muito... Que eu acordei e eu falei, eu vou escrever isso. Esse vai ser o primeiro capítulo. E... Quais são os outros? Um Amor Antissocial, a primeira cena que eu pensei deles foi a cena da cozinha no Ano Novo. Aquela cena que ele borra o batom dela e bagunça o cabelo dela e joga ela pra fora da cozinha. Aquela foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, eu preciso escrever um fake date. E você falou de cenas que eu gosto muito. Essas cenas que elas não são hot, mas que elas são aquela coisa que você vê que o casal tem química e você começa a querer esse hot. Eu acho, assim, que esse é o seu diamante. Assim. O começo do slow burn. E eu queria saber como que constrói essa tensão. Da onde que vem isso? Eu não sei se eu sei. Eu só faço. Eu não sei se é uma coisa assim que eu, tipo, faço tão de caso pensado ou tão planejado. Se existe uma técnica que eu faço por trás. É uma coisa realmente assim que. Como eu falei, eu acho que essa ideia da cena nascer, ele meio que ajuda também eu enxergar a dinâmica do casal, né? Daí, no caso do Caio e da Lola, por exemplo, né? Que eles têm muita química, né? E aí é uma coisa assim que, tipo, eu não sei, eu imaginei aquela cena e eu tentei desenvolver sendo fiel àquele sentimento dos dois ali naquela interação. Ali eu descobri que eles ficam muito impulsivos quando eles estão um com o outro. E que o Caio não entende muito bem por que ele fica assim, desse jeito. Habilíssimo. E aí eu só tento ser meio que fiel a esse conceito, esse primeiro conceito, assim. Eu acho que, não sei, é natural pra mim. Nasci assim. Eu tô pensando que... Nossa, abriu um negócio na minha cabeça.
que a gente já conversou várias vezes sobre relacionamento e tal, essa questão da não monogamia ali. O que tu acha o mais massa, assim, é o antes, é o flerte. E você traz isso pros livros, tá ligado? É o que te Sim, dá ignição. E sim. eu fico pensando, cara, que louco, porque É verdade. sabe? É verdade. O resto Tanto que eu não... tenho uma ideia de livro que é. O Uhum, plot é baseado nesse conceito que eu tenho, assim, de tipo. Cara, é muito legal. Eu sou casada, eu amo estar casada, eu sou monogâmica, eu uhum, gosto disso. As minhas histórias também trazem essa coisa do final felizes para sempre, o uhum. casalzinho bonitinho no Esse final. sempre aquele... Mas eu escrevo slow burn porque eu acho que o antes Uhum. do relacionamento, a expectativa é muito mais excitante do que o relacionamento em si. Embora o começo do relacionamento também tenha aquela coisa assim da descoberta Uhum. e aquele fogo, aquela coisa. Mas tanto que eu escrevo slow burn pensando nisso, assim, tipo. Beleza, a gente vai terminar o livro aonde termina a parte gostosa do relacionamento. Porque daí depois eles vão cair na rotina e vai ficar mais do mesmo. Tipo, na Sim. nossa cabeça, sim, eles vão ficar 30 anos e daí se voltar ele tá lá. Ah, eu ainda fico com borboletas no estômago quando ela aparece. Sendo que a gente sabe que também não é bem Na assim. vida real, estão brigando por causa da marca que também come. É, tipo isso. Mas é Que louco. verdade, é Ela tava verdade. falando na minha cabeça, tipo... É mesmo, eu gosto muito de trabalhar isso. E essa ideia desse livro, que é inclusive no mesmo universo do Uhum. Um Amor Antissocial e desse outro que tem o Isso. protagonista surdo, ele é a fotógrafa. Já vou dar spoiler tudo aqui. É a fotógrafa que faz parte do projeto Uhum. dela. Que ela tem sinestesia e ela se envolve com um músico. Uhum. E aí ela mesma traz essa história, essa teoria que ela tem, assim, sobre como não beijar alguém. O momento onde você quer beijar a pessoa, mas vocês ainda não se beijaram. Uhum. E ela fala assim que pra ela esse momento é melhor do que o beijo em si. E aí tem toda essa questão deles não se beijarem, mas eles terem uma coisa, mas eles não se beijam. Cara, Amiga, todo livro que você tem algum protagonista que é envolvido com arte. Sim. Da onde vem isso? Ai, porque eu sou burra pra escrever qualquer personagem mais inteligente que eu. Não tem como. Eu fiz o Caio, que é de exatas, um roboticista, e tomei no cu o livro inteiro. como se ela não fosse artista. Não, então, eu sou a Lola, entendeu? A Lola fazer aquela cena do zíper, amiga, aquilo ali, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, porque eu não sou costureira, mas eu costuro. Uhum. Agora, eu fazer o Caio construir um robô pra ela, meu Deus do céu. Eu acho que é mais desse sentido, assim, eu sempre falo que eu gosto de escrever o que eu domino, Uhum. porque primeiro que eu acho, assim, que, ai, pra mim é mais gostoso, é mais prazeroso, e segundo que se tratando de trabalho, eu acabo escrevendo mais rápido, né? Porque daí eu não tenho que ficar fazendo pesquisa, que nem eu fiz com o Caio, que eu fiquei tipo, mano, e ainda não sei por que que eu escolhi roboticista. Tipo, você não encontra conteúdo de roboticista na internet. Não tem um influencer que fica, ai, um dia na rotina de um roboticista. Foi difícil. E aí eu falei, Eu cara. descobri essa palavra Uhum. em Mariposas. E aí é difícil. Daí eu prefiro manter a galera assim numa área que eu domino mais pra conseguir ser mais Realista, né? realista, mais trazer mais uma história mais verossímil, assim, também, não ter muito furo. Sim. Exceto que às vezes eu me passo também, assim, tipo no Emoldreita Cor Chamei de Amor, que eu coloquei ele pra ser curador de galeria e tal. E tipo assim, no fundo eu não sabia como que o que um curador de galeria fazia, sabe? Tipo, aí eu tive que dar uma pesquisada e mas também aí eu deixei ele rico, que daí virou quase um Bom, CEO, entendeu? Tipo, ele não precisa CEO ficar da arte. trabalhando o tempo todo. Mas basicamente é isso. É mais fácil pra mim trabalhar com as coisas que eu. Que é familiar. É. E tu tinha falado que queria que as pessoas te lessem, né? Quando você percebeu. Não tava chegando em ninguém. O que que... Como que tipo, tu se sentiu quando você começou a ver esse retorno, sabe? Os comentários, as avaliações. Eu lembro que demorou pra cair a ficha. Tipo assim, é bizarro, porque trabalhar com a internet acho que traz um pouco essa coisa, assim, essa dependência dos números, né? E só que você nunca vê o número como ele realmente é. Você sempre
sei lá, sente que tá pra trás, sente que tá perdendo, sente que precisa ser melhor, precisa ter mais, ter. E aí eu acho que a primeira vez que caiu a ficha foi quando a primeira pessoa divulgou o meu livro sem nem ter falado comigo, sem me conhecer, sem eu ter pedido, sem nada. Tipo, ela só fez um vídeo no TikTok. E aí eu fiquei, tipo, caralho, tipo, as pessoas. Chegou. As pessoas Tô estão atingida. lendo. É, elas estão lendo de verdade. Elas estão, inclusive, indicando para outras pessoas lerem também. E foi, assim, um negócio bem. Meio. Na verdade, foi até meio. Como é que fala? Meio contraditório, assim. Que eu acho que é o grande, a grande contradição do escritor, né? Você quer ser lido, mas você tem medo de estar sendo lido, né? Você fica ansioso, fica ansioso para que as pessoas te leiam e daí depois você fica ansioso porque porque eles estão lendo. E aí eu acho que eu comecei a ficar muito ciente da minha escrita a partir desse momento. E principalmente com I Bite Back, que foi um livro que eu escrevi sem tanta técnica, sem tanto conhecimento, apesar de estar estudando na época. Eu comecei a ficar muito ciente, assim, tipo, tá, as pessoas estão lendo isso aqui e eu não acho que esse é um trabalho bom. Tipo, definitivamente não era o meu melhor trabalho na época, porque Todo mundo ama. todo mundo ama. Mas assim, eu comecei a ficar muito ciente dessas coisas e comecei a ficar muito preocupada em relação a isso, assim, de tipo, sabe, as pessoas estão me lendo, e agora? O que eu vou entregar pra elas? Né? E Senso aí, de responsabilidade. exatamente. Teve alguma avaliação que te marcou nesse tempo todo? Eu evito ficar lendo as minhas avaliações, porque assim, não é nem que eu não saiba lidar com as negativas, mas é que eu já é tão difícil pra mim, para exclusivamente assim, com a minha rotina, com 2 crianças, é o meu único trabalho, ele não rende o suficiente pra eu investir, então assim, já é tão difícil eu persistir que eu acho que eu tenho muito medo das avaliações negativas me desmotivarem. E ao mesmo tempo eu fico tipo, eu não posso desistir disso, porque é o que eu sou, é a única coisa que eu sei fazer. Se eu parar de escrever, eu não sei o que fazer da vida. E aí eu fico com medo de ler as avaliações. E aí eu acabo não lendo as positivas também. Eu vou fazer um compilado pra ti, né? Última. Eu já mandei isso pra ela. Já teve vezes que eu falei, eu sei que você não gosta de ler avaliação. É verdade, é verdade, é verdade. Quando vocês mandam, eu leio. Mas eu não fico conferindo, assim, não fico entrando. Eu olho no máximo o número que tem, assim, quantas avaliações pra ver se as pessoas continuam avaliando. Querendo ou não, a avaliação não é pro autor. Ela é pros outros Pros leitores, outros leitores, né? sim. Tipo, tantas negativas quanto as positivas. Ah, tem isso no livro que eu não gosto. Vou evitar. Tem isso que eu gosto. Vou ler. Sim, inclusive tem muito essa discussão recentemente, assim, porque tem muito autor que vai ler e daí fica indignado e vai reclamar na internet. Mas, gente, você botou no mundo, é do mundo agora, sabe? As pessoas têm todo o direito de não gostar, e é isso. É isso. Acho que é isso, né? E aproveitar pra só falar mesmo, assim, assuntos relacionados, sem ser aquela coisa super engessada, assim, tipo um roteiro e tudo mais. Mesa cast, sem mesa. Sai um pouco do Telegram, né? Isso aqui a gente conversa todo dia. A gente tem um tópico de escrita, né? São as 3 escritoras tristes. Mas, Na balada. E aí a gente tá sempre conversando isso por lá, mas daí eu sugeri pra elas pra gente tentar gravar e trazer um pouquinho disso pro canal, porque até por isso, assim, né? Tipo, trazer uma outra perspectiva, assim, sem ser forçado, sem ser eu chegando e falando, né? Ai, aconteceu isso, aquilo. Acho que é mais natural, assim, quando parte de outra pessoa, porque às vezes vai que surge um comentário que outra pessoa gostaria de ter feito, né? E aí. Eu fiquei feliz. Muito bom. Pena que ele namora longe, senão a gente podia vocês fazer. moram longe. Ai, mas é isso. Muito bom. Obrigada por Obrigada. participarem Por disso. convidar a gente. Por passar calor aqui pra gente não comprometer o áudio do vídeo. E eu espero que a gente consiga fazer isso mais vezes. Fazer um por ano. Sim. No próximo a gente entrevista uma de vocês. Não. Não, eu só não vou Tá bom. cobrar se vocês realmente, assim, tipo... Porque assim, né? Tem que... Eu ia falar tchau, mas daí já surgiu outro assunto. Mas é que assim, né? A escrita... A gente tá em fases diferentes, né? Da escrita, tipo... Não tem o mesmo peso pra vocês que tem pra mim, né? Tipo, a Helena tem outro trabalho, um emprego, tem outras prioridades.
A Let's também é uma coisa assim, que a escrita é uma coisa muito mais... Eu vejo que pra você a escrita é uma coisa muito mais assim de tipo... Pessoal, É, desabafo. isso, assim, é uma coisa assim, eu preciso botar isso pra fora. Daí você vai lá e E escreve. não estou conseguindo botar há muito tempo. Esse é o problema. Mas Mas é uma é coisa real. assim, não é tanto tipo um comprometimento de vou ser escritora, Não. vou lançar para ganhar dinheiro com Quem sabe quando isso. tiver mais livros. É, E- porque existem. Eles Em existem. algum lugar do mundo. Na Eles cabeça delas já existem. Não, existe. os teus. Não é só na minha cabeça. O teu Eu tá li porque você botou pra fora. Faria. Não. Existe um link que você consegue acessar. E ele está prontinho. Ele está lá e tá Está lá. prontinho e eu. Ai, deu até uma saudade, sim. Mas, e aí o que eu ia falar, né? Tipo, se de repente alguma coisa mudar até lá e aí vocês virarem essa chave, assim, de tipo, não, agora vai ser isso também. Sim. Aí a gente Vai conversa. conversando. Eu tô na fé que esse ano vai. Final do ano a gente grava um vídeo falando, foi! Foi, é isso aí. Que dia é hoje mesmo? Só pra gente ter um 24. registro. 24 de janeiro. Porque não sei quando que esse vídeo vai pro ar, né? Porque até editar tudo isso. Mas é isso, no dia 24 de janeiro, Uhum. a gente se reuniu aqui. Vamos ver quando que a gente vai se reunir de novo pra falar que foi. Foi. Obrigada pela atenção. Se inscrevam no canal, dá um like, pipipi, popopó, leiam os meus livros. Vou deixar todos os links na descrição, os meus, os delas. Me sigam nas redes sociais. Acho que é isso. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu nem sei mais o que eu tenho que falar. Tchau.